Vamos conversar hoje acerca de algo que você faz sem pensar, mas deveria pensar porque o nome é pensamentos. E eu te digo que eles dizem muito sobre você, porque eles dirigem a sua vida. Bom ter você aqui, mulher, que Deus abençoe você. Se você não me conhece, deixe-me apresentar pra você. Eu sou a Mel, casada e feliz pra sempre com o Rafael. Sou mamãe do Nicolas, um bebê de 2 aninhos. E atualmente sou terapeuta. Ajudo mulheres a dominarem as suas emoções, ajudo mulheres a entender um pouco a si mesmo e organizar a bagunça que tá ali dentro. Te ajudo também, à luz da palavra, a cuidar do corpo, da alma e do espírito. Então, se você caiu aqui, não se esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Ativar o sininho para toda vez que chegar vídeo novo aqui, você já ficar sabendo de tudo e ser edificada também. Já me acompanha lá nas redes sociais, onde tá toda a minha vida, onde eu relato um pouquinho sobre viver sem pressa, porque a vida com Deus é preciosa demais pra gente viver na correria e perder tudo aquilo que Ele tem planejado pra gente, sabe? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo! Amiga, hoje nós vamos falar acerca do pensamento. Mas o que é o pensamento? O pensamento, eles são ideias, imagens, lembranças, raciocínio, voz interna que passam pela sua mente. Nós aprendemos um pouquinho acerca da forma como que Deus nos criou, acerca como a versão original que Deus projetou pra mim e pra você, que Deus nos entregou uma vida completa, com propósito, com destino, e toda a nossa vida, ela precisa ser desenhada dentro dos pensamentos de Deus pra nós. Porque quando eu e você não vivemos de acordo com os pensamentos de Deus pra nós temos então acerca uma mensagem interna que deturpa a versão original criada por Deus. E nessa semana nós falaremos acerca da identidade, partida em vários pontos. Nós entendemos a identidade espiritual que foi criada por Deus. E agora vamos trabalhar um pouquinho da identidade emocional, acerca da nossa alma, da emoção, da mente, do dia a dia. E depois mudaremos de fase de novo, porque para a glória de Deus nós entramos na segunda semana. Amigas, como eu expliquei pra vocês, os pensamentos, eles são ideias, né? As ideias que você tem, sabe? Quando você tem ali, vou fazer isso, vou fazer aquilo, uma ideia nova. Imagens, quando você fecha os olhos, você consegue imaginar as coisas. Isso faz tudo parte do seu pensamento. Também tem acerca de memórias, lembranças, né? Seja elas com cheiro, quando você passa perto de alguém e tá exalando aquele perfume, você fala, nossa, lembrei de alguém. Ou quando você não tá vendo a comida, mas você sente aquele cheiro, você fala, alguém tá fazendo um feijoado, um churrasco, nossa, cheiro de café da minha avó, e traz aquela lembrança, aquela memória. Então, isso é tudo parte do pensamento. E o raciocínio, quando você raciocina, cara, ele fez isso, aconteceu isso, mas é por causa disso, por causa daquilo. É uma série de pensamentos que se ligam um no outro e traz pra você raciocínio. E também as vozes internas. Vozes internas, amigas, elas estão aqui dentro de você, uma narrativa que fica ali 24 horas e às vezes você não percebe. Nossa, eu sou muito burra, eu sou muito feia. Não me acho bonita. Você só fica pensando aqui dentro e que muitas das vezes nós ignoramos por achar que ninguém tá ouvindo, ninguém tá vendo, vida que segue. Aqueles pensamentos assim, eu sou tão burra, eu sou tão feia, eu sou tão incapacitada, nossa, eu não consigo seguir, pra mim não dá certo, pra mim não é desse jeito. Mas eu quero ler com você Provérbios 4:23, que vai dizer assim: tenham cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Então, amiga, a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Se você pensa como Deus pensa a seu respeito, você vai viver ligadinha na sua versão original, conectada com Deus. Mas se os seus pensamentos são acerca de memórias da infância, tá lá no seu inconsciente que você nem sabe, mas tá ali uma narrativa mandando pra você, no dia a dia, sobre o que as pessoas falaram, fizeram, então você vai ver uma distorção de imagem. Porque o que eu expliquei pra vocês aqui durante a semana passada é tudo que Deus planejou pra mim e pra você. Mas como vocês viram também que o pecado, o mal entrou no mundo, o pecado vem pra distorcer tudo que Deus criou. Então desde a hora que eu e você estamos lá no ventre da nossa mãe, que o diabo sabe que nós estamos chegando nesse mundo, o que ele faz? Ele já começa a estudar a minha e a sua vida. Ele já sabe que tem uma vida sendo gerada, e se tem uma vida sendo gerada, existe um propósito. Então, minha irmã, o que acontece? Quando você nasce, ele já começa a estudar o seu contexto, a sua história, pra ele ter ali planejamento sobre como atacar a sua identidade. Porque um homem e uma mulher com a identidade distorcida, ele não se enxerga da forma que Deus quer que ele se enxergue. E isso começa no seu pensamento. Então, como eu falei pra vocês que o pecado distorce a originalidade de tudo aquilo que Deus cria, Deus criou eu e você perfeita, preciosa, com plano, com propósito. Mas aí o diabo, né, através da vida de outras pessoas que nem sabem que é o diabo, mas usa pra ferir a nossa identidade. Aí começa repetidamente os nossos pais: você é burra, menina. Todos os dias, na hora que vai te ensinar para casa: nossa, mas você é lerda. Ô, menina, você é feia. Ô, menina, você precisa emagrecer, viu? Aí começa a comparação. Sua prima é assim, sua tia é assim, você não é. Nossa, mas todo mundo consegue, você não consegue? Vem um professor, um avô, um tio, alguém que é legal pra você, uma referência, alguém que te cria e lança muitas vozes, e isso
de forma repetidamente vir os seus pensamentos. Isso é as vozes internas que ficam ali, eu sou burra, eu sou burra. E aí, isso está dirigindo a sua vida. Quando você pega uma prova pra fazer, já vem aquele narrativo, eu sou burra. E aí, o que vai gerar em você? Um sentimento, porque o sentimento vai gerar uma nota ruim, você não vai conseguir, e você vai achar que realmente você é burra. Porque tudo aquilo que a gente ouve, a gente acredita, e o que a gente acredita é o que a gente acha que é. Então, a gente não consegue viver uma vida achando que somos merecedoras daquilo que Deus mesmo já disse que somos. Você acha que é normal, minha irmã, nós sermos mulheres cristãs apaixonadas por Jesus e Ele dizer que nós fomos vitoriosas, lindas princesas, e nós ler isso na Bíblia e ver isso na Bíblia, acreditar que Deus pode fazer, mas não nos enxergar dessa forma? Significa que existem muitas feridas deturpando a nossa identidade e o nosso pensamento. E quando você vê isso, esses pensamentos, eles influenciam nas suas emoções, que foi o que eu expliquei pra vocês, aquilo que a gente sente. E também, essas emoções, elas geram decisões, e decisões geram atitudes. Na prática mesmo, é assim, os pensamentos, eles podem vir de várias formas, como do que vimos e ouvimos, isso desde a infância até o seu dia de hoje. Das experiências e feridas emocionais, dos medos e dos desejos, da nossa natureza humana, da influência espiritual, que é o que eu falei pra vocês, que o diabo fica ali jogando seta no nosso ouvido, ou através de pessoas, do conhecimento e daquilo que alimentamos diariamente. Então, por exemplo, eu e você é uma mulher cristã. Se nós alimentamos a nossa mente com as coisas do alto, com as coisas de Deus, o que vai acontecer? A nossa fé vai ficar tão forte que nós vamos ter ali, né, o Espírito Santo nos guiando em tudo. Nós vamos falar assim, peraí, por que eu tô pensando isso? Nós vamos começar a nos autoanalisar. Não, eu te repreendo o pensamento, né? Mesmo sem saber que isso também faz parte ali de uma cura emocional. A gente vai fazer aquilo ali porque isso não bate com a verdade de Deus pra nós. Então, minha irmã, a Bíblia nos mostra que o pensamento ele tem muita importância porque ele direciona as nossas vidas. E o que domina a mente acaba influenciando no comportamento e em escolhas. Como eu disse pra vocês, eu sou terapeuta, então nos meus atendimentos eu percebo muito isso. Muitas mulheres que chegam até aqui com padrões repetitivos de olhar pra história e ver que durante a vida toda seguiram o mesmo percurso. Começaram as coisas e não terminaram. Eram mulheres que não se sentiam suficiente, assim, de ser capaz de fazer algo, de se sentir capaz. Mulheres que não se sentiam bonitas, se menosprezavam, viviam se comparando. Mas isso por quê? Identidade distorcida, identidade fora da realidade. Distorcida muitas das vezes por um pensamento acerca das coisas que estão acontecendo. E a ideia central disso é que o seu pensamento, ele na verdade, governado por uma parte invisível. Essa parte invisível governa o visível. E eu vou te explicar. A gente tem o nosso inconsciente, né, que é a parte que tá ali tudo escondidinho, que você viveu desde a sua infância, que coisas que você sofreu, que o seu cérebro fala assim, ela não tá pronta pra viver essa dor agora, vamos guardar aqui. Mas toda vez que acontece algo que gera em você um gatilho, você explode, né? Vem aquele sentimento de tristeza e muitas vezes a gente não sabe por quê, mas é por causa desse sentimento que tá permeando ali dentro de nós. E eu quero explicar pra vocês o ciclo dessa ação, que começa com um pensamento, que gera um sentimento, e através desse sentimento nós decidimos, e através dessa decisão vem uma ação que é chamada de comportamento. Então eu falo muito que depois que eu virei terapeuta, eu nunca julgo ninguém mais da forma como ele se comporta, porque eu sei que atrás de um comportamento tem uma decisão, e que essa decisão ela foi tomada por um sentimento, e que esse sentimento foi tomado por um pensamento, e que esse pensamento veio acerca do que viu, ouviu, sentiu e viveu. Então, é muito covarde, sabe, gente? Se somente julgar, eu preciso mudar meu comportamento, se você não conhece a raiz do problema. E o ciclo da realidade é o pensamento, que é a sua interpretação. O fato em si é neutro, é o que você diz, sabe? Assim mesmo, sobre o fato que te dá o tom. O que você pensa sobre você mesmo? Quais são os seus pensamentos? Se você fechar os olhos agora, o que você pensa sobre você mesmo? Faz um mergulho profundo aí. Fecha os seus olhos e pensa acerca de você mesmo. O que você tá pensando? Isso aí é que está dirigindo a sua vida. Eu tô pensando que eu sou fracassada, que eu sou burra, que eu não consigo, que eu sou forte, que eu tô cansada, que não dá pra mim. Isso está dirigindo a sua vida, minha irmã. E é a Bíblia que diz isso. Aí depois que você pensa isso, você vai ter um sentimento. E o que é o sentimento? O seu cérebro, ele liga a química baseada no pensamento. O pensamento dá pra ele uma química. Se você pensa assim, eu estou em perigo, aí o seu cérebro, ele vai mandar pro seu corpo ansiedade, pra te proteger daquele perigo. E aí se você pensa assim, tem uma oportunidade, o seu cérebro vai mandar pro seu corpo um sentimento de entusiasmo, algo novo tá chegando, sabe? Quando você tem um pensamento e as suas emoções mudam e geram um comportamento. Então, é esse esquema, pensamento, sentimento e aí vem a decisão. E o que é a decisão? É o sentimento dito de estado de espírito. É difícil tomar uma decisão quando eu e você estamos assim de forma racionais, abalada.
a decisão, ela não sai de uma forma bacana quando eu e você estamos com raiva, com medo. Mas quando a gente está ali mais corajosa, com clareza, a gente consegue decidir melhor. E aí vem a ação, que é o resultado final, o comportamento, que é apenas a ponta do iceberg de todo o processo mental interior que eu expliquei pra vocês. Então hoje, se eu não consigo ter controle da comida, não é só por causa que eu tô comendo, existe uma razão pra eu estar comendo dessa forma. Ah, hoje eu me sinto tão feia, tão burra, tão parada, tão lerda, eu começo as coisas e não termino, eu vivo na procrastinação, cansada. Existe uma raiz por trás, amiga. E é tão, assim, legal você entender. E eu quero trazer isso pra você aqui na prática. Vamos imaginar assim que você pensa assim, ó, você liga pra mim e fala assim, manda uma mensagem pra mim, né, no WhatsApp ali, e aí fica aqueles 2 pauzinhos azul. Aí você fala assim, ó, ela visualizou e não me respondeu. Na hora que você pensa, você viu aquilo ali, ó, viu, tá vendo? O pensamento vem por algo que você vê, ouve ou vive. Você viu aquela mensagem, você viu aqueles 2 pauzinhos ali, já vai vir uma mensagem na sua cabeça. Nossa, ela tá me ignorando, cara. E aí quando vem esse, nossa, ela tá me ignorando, vem aquele sentimento de raiva. Mas por que ela tá me ignorando? Ela tá achando que ela é quem? Aí você pega e tem uma ação, você decidiu através daquela emoção mandar. Aqui, se você não quiser me responder, você não me responde, tá bom? E nisso, você não sabe o que tava acontecendo do outro lado. Você não sabe se quando eu abri sua mensagem alguém caiu e eu fui socorrer. Você não sabe se aconteceu alguma coisa, eu tava com dor de barriga, fui correndo pro banheiro. E aí você já gerou toda uma briga, todo um comportamento porque você teve um pensamento e decidiu baseado na sua emoção. Mas peraí, por que você se sentiu tão rejeitado sem saber da história? Será que não é porque existe uma ferida da rejeição aí por trás? Então, minha irmã, é muito complexo, por isso que nós somos corpo, alma e espírito. Não dá pra tratar só do espírito, precisa tratar do corpo físico e da alma também. Porque a alma é o lugar que tá as nossas emoções, a alma é o lugar que tá tudo que nós pensamos, tudo que nós sentimos, as feridas, os acúmulos, e ela precisa de ser limpa. Vamos mudar de cenário? Você me mandou uma mensagem e eu dei os visualizados azul. Você pensou assim, ah, talvez ela tá ocupada, daqui a pouco ela me responde. E seguiu com a sua vida. Você se sentiu tranquilo, daqui a pouco ela me responde, já ter acontecido alguma coisa. Você foi uma pessoa que teve empatia, que teve tranquilidade, seguiu com a sua vida. Passou uns minutinhos, você esperou ter paciência, seguiu com a sua vida. Eu te mandei, oi fulano, você me mandou mensagem aqui, só que quando você me mandou mensagem, o Nicolas gritou lá embaixo, eu fui pegar ele, e aí eu esqueci de te responder. Aí não era nada do que você tava pensando. Entende? Isso, quem consegue agir é uma pessoa equilibrada, gente, emocionalmente. Não é uma pessoa que não sofre nunca mais, mas é uma pessoa que domina as suas emoções e não é dominada por elas. Porque como que você não tem clareza do cenário total e vai tentar dominar a sua emoção? E essa situação, ela é a mesma, só que o resultado é o oposto, porque as suas emoções não te controlam mais, mas você controla as suas emoções. Os seus pensamentos são controlados por você. Você pode até pensar, por que ela não respondeu? Não, ela deve estar ocupada. Você já dá uma resposta assim, entendeu? E nós vemos algo que pode fazer com que nós venhamos ser curadas e limpas desses pensamentos ruins, está lá em Romanos 12:2, que vai dizer assim, não se amolde aos padrões deste mundo, mas transformai-os pela renovação da sua mente, para que sejais capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, amiga, não tem como eu e você querer ser transformadas, querer mudança, essa transformação sozinha. É necessário o Espírito Santo, é necessário renovar a nossa mente, é necessário entender, Deus, olha, tá acontecendo isso e isso comigo, me ajuda, e se for necessário buscar uma ajuda na terapia, se for necessário buscar ajuda de tomar algum remédio porque tá precisando, sabe, isso não é pecado, não é pecado, pecado é você entender que existe uma ferida dentro de você, é você entender que a sua vida tá totalmente desequilibrada e não buscar ajuda em Deus, e não buscar ajuda ali num profissional que Deus deixou na terra pra cuidar de você, sabe, minha irmã, é muito estranho porque nós temos recursos, mas nós não queremos usar porque Deus não gosta, é pecado. Não é, minha irmã. A mesma forma que quando nós estamos doentes fisicamente, nós oramos, entregamos a mão de Deus e vamos pro médico porque foi o recurso que Deus deixou pra nós. Se há em nós algo na nossa alma que está afligido, vamos pra terapia. E não é porque Deus é insuficiente ou porque Deus não pode fazer, é porque Deus é tão suficiente e pode fazer que Ele deixou um profissional pra te ajudar, pra te acolher. É por isso, e eu posso te falar sem sombra de dúvidas, eu formei com neurociência também, e tudo que a neurociência tá ensinando, a Bíblia já fala, ó, há milênios, então eu entendo que essa origem vem de Deus, que Deus deixou lá, obviamente. Existem tratamentos terapêuticos que vão te levar pra longe de Deus? Existe, porque eu já falei pra vocês que tudo que Deus cria de forma natural, o diabo vem e destrói. Mas só que se eu e você olhamos pra Deus e vamos buscar de acordo com a vontade de Deus, você vai entrar numa terapia, você vai entrar no consultório, você vai analisar o seu terapeuta, o seu psicólogo, o seu psiquiatra, o que seja, e se ele te faz guiar num caminho que fere o evangelho, vai embora. Busca terapia baseada no que o Senhor tem pra sua vida. Mas
mas não deixe de buscar ajuda. Ah, eu não preciso de terapia, eu consigo entender minhas emoções sozinha, eu consigo alinhar minhas emoções sozinhas. Aleluia! Mas fica no que é firme, a presença e a palavra do Senhor. Porque também de nada adianta você fazer terapia e não ter Deus, porque a terapia ela vai te mostrar ali o que tem, mas o Espírito Santo é quem vai te conduzir diariamente, porque as minhas pacientes, algumas estão aqui, elas sabem, eu dou pra elas um direcionamento, mas se elas não fazem durante a semana, e se depois que acaba a sessão, se elas têm alta, se elas não praticam, elas vão viver outras histórias, e essas outras histórias vão marcar a vida dela, porque a terapia ela não cura ninguém, quem cura é Deus, mas eu falo que Deus usa a terapia como ferramenta. Então, minha irmã, é sobre isso, você precisa mudar os padrões da sua mente, mas isso só se muda através da palavra, e até por isso que eu escolhi a terapia cristã, porque eu não acredito que existe cura sem Deus, eu acredito que existe um remédio, sabe? Então, faça isso, olhe pra você, quais são os seus pensamentos, o que tem te levado pra longe de Deus, transforma a sua mente. Vamos ler aqui comigo, porque a gente precisa de vigilância, então eu quero te dar hoje um filtro. Lá em Filipenses 4:8 vai dizer assim: finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Então Paulo está deixando claro aqui pra mim o que nós devemos pensar. Então significa que eu e você temos a escolha sobre o que vamos pensar. Então significa que se vem no meu pensamento algo, pode ser uma seta ou algo das feridas internas que estão em mim, você é burra, eu sou burra. Eu vou ficar nutrindo aquele pensamento, minha irmã? Eu sou muito burra, cara. Você vai acreditar nisso porque o que é repetitivo, você acredita, vira crenças que te limitam de viver a verdade de Deus pra sua vida. Então o que eu faço, Mel? Paulo já deixou pra nós. Eu sou burra, peraí, isso não passa no livro da palavra, a Bíblia diz que eu tenho sabedoria nele. Eu rejeito você, pensamento, e declara, eu sou sábia em nome de Jesus, e começa a colocar em prática aquelas decisões de sábia, mesmo que você não acredite, porque você vai ver que Deus é Deus da sua vida, entendeu, minha irmã? Então, repetindo, pense no que você pensa, analise os seus pensamentos. Tá igual a Bíblia? Se não tá, tem um probleminha. Vai orar, vai buscar o Senhor, vai buscar ajuda. E deixa Deus tratar você, porque Deus ele não quer só o seu espírito. Ele quer transbordar a vida Zoe do seu espírito pra sua alma. Porque quando ele transborda a vida dele pro seu espírito, pra sua alma, gera em você cura, libertação. E quando os seus pensamentos são muito ruins, é fora da visão que Deus tem pra você, eles viram cadeias emocionais e espirituais e te prendem e não te deixam viver a verdade de Deus pra você. Deus fala que você pode prosperar. Eu não falo só de dinheiro, mas em todas as áreas da vida e em dinheiro também. Mas em um pensamento, uma crença que te limita, não te deixa enxergar essa verdade. E aí você vive como uma escrava, sendo filha de Deus. Chegou o tempo de você ser liberta, chegou o tempo de você ser curada, chegou o tempo de você viver conforme a palavra do Senhor diz sobre você e na sua vida. E eu quero declarar em nome de Jesus que esses pensamentos vão ser transformados pelo poder da palavra, que cura, liberta, restaura e traz vida. Que você possa viver o de repente do Senhor na sua casa, na sua vida, na sua família, que você possa ser completa em Cristo Jesus, porque dele vem a fonte da vida. Deixa o Espírito entrar com a vida abundante no teu espírito, mas não deixa só paralisado ali não, deixa derramar na sua alma, curar as feridas do passado, do presente. Deixa o Senhor fazer por completo, te libertar de coisas que tem te aprisionado e transbordar no seu povo para que você seja sal e luz dessa terra, para que você anuncie às outras vidas o que Deus tem feito na sua vida, minha irmã. E é sobre isso. E o exercício de hoje é você anotar pelo menos 4 pensamentos que você tem tido ao seu respeito. E aí você vai pensar à luz da palavra. Esses pensamentos vêm de você ou não? E depois disso, minha amiga, que você anotou, eu vou deixar o segundo exercício lá no grupo. E aí você faça ele. Deus abençoe você. Eu espero você aqui amanhã. Um beijo e até amanhã pro nosso 9º dia.